Bem-vindo a mais uma história assustadora. Meu nome é Adriano e irei guiar você durante esse vídeo. Caso você tenha alguma história ou ocorrido paranormal, deixe nos comentários para eu usar no próximo vídeo. Vamos à história de hoje. Aconteceu alguns meses atrás, bem no final do verão. Eu estava naquela fase estranha da vida, recém-formado, sem responsabilidades de verdade e com tempo livre demais. Tinha terminado a faculdade um semestre antes, o que parecia uma ótima ideia quando eu estava afogado em trabalhos, mas quando a liberdade veio, eu não fazia ideia do que fazer com ela. Meu emprego em tempo integral só começaria em março, e a maioria dos meus amigos ainda estava presa em aulas ou provas. Até lá, eu só estava flutuando, me sentindo preso na lacuna entre duas fases da minha vida. Era realmente desconfortável e me fazia sentir inútil. Sou alguém que precisa estar sempre fazendo algo produtivo, então ficar parado por dias a fio, vendo o tempo passar, estava me matando. Foi provavelmente por isso que eu disse sim quando minha tia me pediu para dar uma olhada na casa de praia da minha avó em São Vicente. Era um favor simples. Dirigir até lá, ver se não tinha vazamentos ou danos, e fazer umas pequenas manutenções para economizar para ela o custo de contratar alguém. Sim, eu deveria mencionar que sou de São Paulo, capital, então a viagem não é tão ruim, pouco mais de 1 hora. A casa é antiga, daquelas com uma história visível nas paredes. Não fica exatamente na orla, mas também não é muito longe da praia. É aninhada em um bairro mais tranquilo, com ruas estreitas e casas que parecem ter parado no tempo. Avançando para um dia qualquer da semana que eu honestamente nem consigo lembrar. Acho que era uma terça-feira, ou algo assim. Saí no final da tarde, o que, em retrospectiva, foi provavelmente uma ideia estúpida. A viagem foi tranquila. Quando cheguei na casa, tudo parecia normal. Entrei e segui a lista da minha tia. Chequei as torneiras, os disjuntores, andei pela propriedade. Tudo parecia bem. Para ser completamente franco, era estranho estar ali sozinho. Eu nunca tinha visto aquela casa sem o burburinho da família nas férias, sem o cheiro de café fresco ou o eco das risadas. O silêncio era definitivamente a coisa mais assustadora. O lugar parecia abandonado. Tenho certeza que todos vocês têm aquele lugar, seja uma casa, um restaurante ou algo mais, que fica realmente barulhento quando toda a sua família passa um tempo junta. Agora, tentem imaginar esse lugar vazio e silencioso. Meio assustador, certo? De qualquer forma, estava ficando tarde e eu odeio dirigir à noite mais do que tudo. Então mandei uma mensagem para minha tia avisando que ficaria lá durante a noite e voltaria de manhã. Ela disse que era uma boa ideia e me lembrou de agradecer a minha avó por me deixar ficar lá, o que eu fiz. Fiz algo para comer, mexi um pouco no celular e então comecei a me arrumar para dormir. Geralmente, durante as reuniões de família, eu ficava espremido em um dos quartos menores no segundo andar, enquanto outros parentes pegavam os quartos maiores e mais agradáveis. Não estou reclamando do sistema, estou apenas contando como as coisas costumavam ser. Mas como eu tinha a casa só para mim naquela noite, decidi tirar vantagem disso. O quarto principal no primeiro andar tem um banheiro privativo, um closet enorme e uma cama ridiculamente confortável. A decisão não foi exatamente difícil. Eu sabia que era ali que eu dormiria. Subi na cama por volta da meia-noite e adormeci rapidamente. Não me lembro que horas eram quando acordei, apenas que algo me assustou. Eu ainda estava meio grogue, mas tinha certeza de que um som tinha vindo do closet. Um arrastar leve, como se algo pesado tivesse se movido, mas sem cair. Virei a cabeça para olhar para o closet. Mesmo essa pequena ação fez meu coração disparar. Minha mente estava acordada, mas meu corpo se recusava a se mover, como uma espécie de paralisia do sono sem a paralisia. Eu podia me mover, só não queria. Eu não queria descobrir se havia algo naquele closet. Fechei os olhos com força e disse a mim mesmo para voltar a dormir. E quase consegui. Mas no segundo em que comecei a pegar no sono novamente, ouvi um arranhão suave vindo de dentro do closet. Apertei os olhos um pouquinho e tentei me convencer de que havia imaginado, mas eu sabia que não. Como se superado por alguma força invisível, eu fiquei ali em completa paralisia, sem controle algum sobre meu corpo. Não como antes. Desta vez, era real. Eu não conseguia me mover, mesmo que quisesse. Até aquele momento, eu realmente não entendia o que significava estar congelado no lugar. Eu ouvia com horror o som do mar lá fora. A maré estava baixando e o som das ondas se afastava, revelando um silêncio ainda mais profundo. Então, ouvi um arrastar úmido, vindo de fora da casa, mas perto.
como algo sendo puxado pela areia molhada. Minha mente gritou: estava na praia. O barulho ficou mais alto, mais distinto. Um som pesado, arrastado, como uma criatura marinha gigantesca se movendo na areia molhada e recém-exposta pela maré baixa. A casa não ficava na linha da praia, mas era perto o suficiente para eu sentir as vibrações. Eu conseguia ouvir o som se aproximando, cada arrastar mais perto da casa, mais perto da minha janela. O cheiro de mofo e decomposição que eu tinha sentido antes se intensificou, quase me nauseando. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo estava inerte, preso entre o medo e uma força desconhecida. Os arrastar pararam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os sons. Então, um baque surdo veio do telhado, como algo grande e pesado caindo sobre as telhas. E um segundo depois, um som úmido e pegajoso arrastando-se. Estava se movendo acima de mim. A próxima hora foi um borrão de terror. Eu ouvi a coisa se mover pelo telhado, depois descer pelas paredes da casa, raspando a madeira. O som das garras, ou o que quer que fosse, arranhando o revestimento me fez querer vomitar. Finalmente, ouvi um barulho na varanda, logo abaixo da minha janela. E então, o som parou. Eu fiquei ali, respirando superficialmente, com medo de que qualquer movimento me denunciasse minha presença. O tempo se arrastou, e cada segundo parecia uma eternidade. Então, um som quase inaudível. Um clique suave. Era a maçaneta da porta de correr da varanda. Meus olhos se arregalaram. A porta que eu jurava ter trancado. Através das persianas finas da janela, pude ver uma silhueta escura. Enorme. Deformada. Com múltiplos apêndices que se moviam lentamente. O cheiro de decomposição era sufocante agora. O vulto ficou ali, parado, observando a escuridão do quarto. Eu não conseguia me mover. Não conseguia piscar. Não conseguia nem respirar. Depois do que pareceram horas, o vulto se afastou da janela, o som de seus movimentos molhados e pesados sumindo na direção da praia. O arrastar voltou, sumindo com o som da maré que começava a subir novamente. Com um esforço monumental, me forcei a sair da paralisia. Meu corpo estava rígido, dolorido. Eu rastejei para fora da cama, minhas pernas tremendo. Alcancei meu celular e disquei 190. Assim que a atendente atendeu, sussurrei o mais baixo que pude, dizendo que havia algo na casa. Eu me arrastei até a porta do quarto e, tão silenciosamente quanto pude, girei a chave, trancando-a. Então, esperei. Minutos se arrastaram dolorosamente, até que luzes vermelhas e azuis iluminaram as janelas. Fiquei chocado com a rapidez com que a polícia chegou. Corri escada abaixo, abri a porta da frente e quase desmaiei de alívio ao ver os policiais. Eles não hesitaram. Invadiram a casa, movendo-se rapidamente. Eu esperei do lado de fora. Não demorou muito. De acordo com eles, a casa estava vazia. Eu não conseguia acreditar. Eu tinha ouvido aquela coisa. Aqueles sons. Aquele cheiro. Não havia explicação. A polícia insistiu que eu devia ter imaginado tudo, que o estresse de estar sozinha em uma casa antiga na praia tinha me pregado uma peça. Eu sabia que não era verdade, mas o que eu podia dizer? A coisa tinha desaparecido. Eu não me sentia confortável em deixar a polícia ir embora, então liguei para minha tia. Ela ficou furiosa. Brigou com os policiais e disse para eles verificarem de novo, que minha vida poderia ter dependido disso. Então eles o fizeram. Revistaram novamente, mais minuciosamente desta vez. Minha tia me disse para segui-los e observar o que estavam fazendo, e assim eu fiz. Os oficiais se moveram metodicamente, abrindo todos os armários e verificando debaixo das camas, batendo nas paredes como se esperassem algo escondido atrás delas. Eles puxaram as cortinas do chuveiro em todos os banheiros, verificaram as fechaduras das portas e janelas. E foi aí que eles encontraram. Em um dos quartos do andar de baixo, que dava para a parte de trás da casa, uma janela estava ligeiramente entreaberta. Era a janela do quarto dos fundos, que dava para o jardim e para uma pequena trilha coberta de mato que levava à praia. Um deles ficou na porta enquanto o outro desceu e foi para o quintal. Eu optei por ir para fora com o segundo oficial, principalmente porque a ideia de ficar trancado na casa com seja lá o que for me enjoava. O oficial apontou a lanterna para a propriedade, mas não havia nada ali. Ele começou a escanear a trilha que levava à praia e, para meu horror, seu feixe varreu algo aterrador. No ponto onde a trilha encontrava a areia da praia, havia uma trilha de limo e marcas pesadas e úmidas na areia recém-exposta pela maré baixa.
Elas seguiam em direção ao mar. Não eram pegadas humanas. Eram grandes, como rastros de algo muito, muito pesado, arrastado pela areia. O cheiro de mofo e decomposição era fortíssimo ali. A próxima hora foi um borrão. Os policiais se comunicaram uns com os outros, mas não havia nada para prender, nada para explicar. Eles disseram que devia ser algum animal grande, um leão marinho ou algo do tipo, que tinha se perdido e se arrastado para a praia. Eu sabia que não era um animal. Aquelas marcas não pareciam com nada que eu já tivesse visto. Ele se foi. Seja lá o que fosse. Todo o acontecimento foi tão louco que ainda é difícil para mim entender. Por mais que eu tente, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite em São Vicente. Minha tia insistiu que eu não ficasse mais sozinho naquela casa. Minha avó se recusou a voltar lá depois que eu contei o que aconteceu. Ela disse que sempre soube que havia algo estranho naquela casa, mas nunca teve coragem de admitir. Ainda hoje, quando a maré baixa em São Vicente, eu sinto um arrepio na espinha. Não consigo deixar de pensar que, se eu tivesse dormido no meu quarto designado naquela noite, as coisas poderiam ter terminado de forma muito diferente. Bom, essa foi a história de hoje. Agradeço ao inscrito que compartilhou conosco esse relato. Caso você tenha alguma história ou relato que ocorreu com você ou sua família, compartilhe comigo para que eu possa fazer um vídeo com ela. Deixe seu like, inscreva-se e bons sonhos. Não olhe para trás.